muito gratificante quando você chega ao destino. Você conseguiu levar a carga da origem até o destino e o estado ou o país precisa que transportemos essas cargas. Hoje, no Canadá, a maioria das pessoas viaja de automóvel ou de avião. Mas as locomotivas que transportam grandes quantidades de carga são tão importantes agora quanto eram quando o país nasceu. Pouca gente quer colecionar velhas locomotivas diesel enferrujadas, mas há quem veja beleza em todas as locomotivas. Esse homem é um dos produtores de discos mais bem-sucedidos na história da música pop inglesa. Seu nome é Pete Waterman, e ele só quer dirigir seus próprios trens. Pete Waterman tem uma das maiores coleções de locomotivas do mundo e foi dono de uma das mais famosas locomotivas a vapor da história, a Flying Scotsman, além de outras não tão bem-sucedidas. Waterman adora sujar as mãos restaurando suas locomotivas a vapor preferidas. Essa é uma Great Western Castle Plus construída pela British Railways. Nós a tiramos do ferro velho e pedimos para remontá-la. E o que é ótimo é que a caldeira está quase novinha em folha. E quando você está restaurando uma locomotiva, o principal é a caldeira. Esta é, portanto, uma das últimas que vão funcionar novamente. Bem, ela na verdade ficou mais tempo assim do que em serviço, porque já faz 30 anos que ela parou. E ela só funcionou durante pouco mais de 25 anos. Mesmo do jeito que está, muita coisa já foi feita. E ainda vai levar uns 2 anos para que ela volte aos trilhos. Mas isso não é difícil. Em termos de preservação de ferrovias, 2 anos não são nada para uma locomotiva. Uma locomotiva a vapor, sabe? Como esta, então, nem se fala. Todos nós que trabalhamos nessas locomotivas somos loucos, você sabe, nós somos completamente malucos, disso não há dúvida. Ninguém pode dizer que somos sãos. As pessoas dizem que os ingleses são excêntricos. E a quantidade de Marias Fumaça que são conservadas na Inglaterra prova que nós somos completamente doidos. Quem mais gastaria 200 mil libras no que para a maioria é ferro velho? Depois de prontas, quando elas estão funcionando, as pessoas vêm e dizem: ah, que beleza, são lindas. Mas olhando no ferro velho e depois que você gasta um monte de dinheiro, elas perguntam: quanto você gastou? E você responde: ah, umas 400 mil libras. Elas dizem: como? Você gastou tudo isso? Você é louco. É louco. Muito antes de poder esbanjar sua fortuna nessas locomotivas, Pete Waterman começou sua vida profissional trabalhando numa ferrovia. Quando eu saí da escola sem conseguir ler e escrever, eu só queria fazer uma coisa, que era trabalhar com as locomotivas a vapor. Eu queria mesmo era ser caldeireiro. Bem, eu entrei para a ferrovia em 1961... mas acabei sendo limpador e foguista. As ferrovias precisavam muito de mão de obra na época, e eu era um rapaz grande. Eu conseguia levantar peso com a pá, e isso era o suficiente. Então eu acabei na plataforma do maquinista. Eu adorava tudo aquilo, tanto quanto adoro música hoje. Quase 40 anos depois de trabalhar na ferrovia, Waterman hoje é dono de algumas peças históricas notáveis. Bom, aqui nós temos o mundialmente famoso trem que inclinava, o APT, Advanced Passenger Train, ou trem de passageiros avançado. Ele foi realmente o começo das ferrovias modernas que conhecemos hoje. O APT foi projetado para solucionar os problemas de viajar em alta velocidade pela Inglaterra. A maior parte dos trilhos tem mais de 100 anos e há muitas curvas fechadas. Os trens europeus supervelozes de hoje correm em linhas retas sobre trilhos reforçados. Substituir todo o sistema implantado na época vitoriana na Inglaterra seria caro demais. Em 1968, a resposta foi construir um trem com vagões que pudessem inclinar-se, como um ciclista faz nas curvas. Com essa tecnologia anos à frente do seu tempo, o APT pôde usar os trilhos já existentes e chegar a até 250 km por hora. Depois de funcionar alguns meses, o APT foi tirado dos trilhos. O mecanismo de inclinação nunca foi totalmente aperfeiçoado.
O que deveria ser um triunfo da engenharia transformou-se num desastre de relações públicas. Eles nos deram isso aqui para se livrar porque havia jornalistas demais tirando fotos dela no pátio de sucata. E nós tivemos que escondê-la durante 10 anos. Ela foi realmente escondida para que ninguém pudesse ver. Essa era a nossa parte do acordo com a ferrovia. Ninguém poderia vê-la. Já essa locomotiva não teve esse tipo de problema ou qualquer publicidade contrária. A locomotiva mais famosa do mundo, a Flying Scotsman, fez durante algum tempo parte do acervo de Pete Waterman. O interesse pela locomotiva era tamanho que ela atravessou o Atlântico para rodar nos Estados Unidos. Mas ser dono de uma locomotiva tão famosa pode ser uma dor de cabeça, mesmo que você a tenha apenas pintado novamente da cor original. Quando nós restauramos a Flying Scotsman com as cores da British Railway no final da década de 50 e início da de 60, recebemos cartas desaforadas, mas desaforadas mesmo. E até de vigários. As pessoas cuspiam em nós, não falavam conosco, porque era um pecado inominável pintar a locomotiva com as suas cores corretas, porque ela nunca havia sido verde maçã, como foi preservada. Eu recebi uma carta de alguém que me acusava de ter destruído a verdadeira Flying Scotsman, de ter colocado uma impostora no lugar. Foi uma coisa simplesmente irreal. Depois de 2 anos tumultuados, Pete resolveu vender a locomotiva antes que o desgaste de trabalhar com uma estrela desse porte fosse demais. Mesmo para um homem que já trabalhou com as maiores estrelas. Olha, eu já trabalhei com todos os grandes astros do rock: McCartney, Elton John, Rod Stewart, Muddy Blues, Springsteen, Spielberg. Todos são vidrados em ferrovias. E quando eles entram no meu escritório e veem todos os trenzinhos de brinquedo, é só sobre isso que eles querem falar. Eles não querem falar de rock. E quando eles ficam sabendo que eu tenho as originais, todos eles pedem: você se importa se a gente der uma voltinha um dia desses, longe do público, sabe? Quando escreverem o obituário de Pete Waterman, ele não quer ser lembrado pela música. Eu acho que gostaria que fosse pelos trens, porque quando eu tinha 14 anos de idade, eu olhava essas coisas e nunca imaginei que elas, que são parte da nossa herança cultural, seriam minhas. E isso é uma verdadeira honra. 40 anos depois, você não é um garoto numa plataforma, você é o garoto que é dono da plataforma. Isso é alguma coisa, é diferente, sabe? As locomotivas mudaram a nossa maneira de viver. Elas mudaram o mundo. E para muitos, o trem ainda é a melhor maneira de viajar. Versão brasileira DPN Santos.